A paz do Senhor, amados. Nós começamos hoje um empreendimento que é, em verdade, uma missão que nos foi confiada e nós vamos iniciar os nossos estudos bíblicos através das cartas de João. A razão pela qual as cartas de João foram escolhidas se deve ao fato de que na época em que estas cartas foram escritas, a igreja que João cuidava, que João assessorava, os membros dessas igrejas que estavam na Ásia Menor, nós vamos ver daqui a pouquinho, passavam por uma situação muito delicada, muito importante, muito grave, e que não é uma situação diferente da que a igreja passa hoje. Não é uma situação diferente daquela que nós vivemos hoje. Então, esta é uma das razões pelas quais o estudo das cartas de João se torna muito importante. Antes de nós iniciarmos o estudo das cartas propriamente dito, é necessário que a gente contextualize, que a gente fale sobre as razões pelas quais João escreveu estas cartas. Isso vai facilitar o nosso estudo, isso vai facilitar o entendimento da escrita de João. Mas antes de falarmos disso, vamos ter certeza que foi João mesmo que escreveu estas cartas? Então, toda vez que alguém escreve uma carta, normalmente esta carta contém uma identificação. Assim, a maioria, não digo a totalidade, porque algumas cartas na Bíblia não têm esta autoria, mas a maioria das cartas que constam na Bíblia, que estão transcritas na Bíblia, elas trazem dentro uma autoria, uma evidência de quem é o escritor. Significa que o autor da carta se identifica por ocasião da escrita. Vejamos aqui, das três cartas de João, nós vamos observar que na carta de 1 João, o autor não se identifica, não há uma identificação. Na carta de número 2, a segunda epístola de João, e na carta de número 3, na terceira epístola de João, há uma identificação, mas não é uma identificação direta de dizer que o autor é João. Em verdade, ele cita, ele se reconhece como o presbítero, tanto na segunda quanto na terceira cartas. Vejamos isso mais de perto. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus ou os presbíteros têm sentido muito específico. Estas palavras têm aplicações muito específicas. Então, quando João se reconhece como o presbítero, em verdade, ele está dando uma identificação que os leitores possam reconhecer nele a autoria das cartas. Mas presbítero, discípulo, apóstolo, não é tudo a mesma coisa? Veja, existem algumas diferenças que é importante que a gente trace agora e que a gente reconheça agora. Para o presbítero, a gente reconhece que seja aquele ancião, que seja aquela pessoa de uma já idade que estava seguindo a Jesus e que tinha um ensinamento um pouquinho mais maduro. Ou seja, o presbítero é o ancião do grupo, é o ancião da comunidade. A diferença entre discípulo e apóstolo é a relação que essas duas pessoas tinham com Jesus. Então, quando nós falamos discípulo, nós estamos mencionando aquela pessoa que acompanhava Jesus.
era, na verdade, um número muito grande de discípulos. Era, na verdade, um número que acompanhava todas as vezes que Jesus andava, né, em suas missões, no seu ministério terreno. Todas as vezes que ele ia a um determinado local, nas suas exortações, nas suas parábolas, nos seus discursos, pessoas o seguiam. Estes são chamados de discípulos. Entretanto, existia um grupo que se aproximava mais de Jesus. Existia um grupo que acompanhava Jesus mais de perto. Em particular, este grupo era chamado de apóstolos. Então, os apóstolos eram discípulos especiais, eram discípulos que recebiam um ensinamento em particular. Ora, quando eu falo de presbítero, eu estou falando de um apóstolo de idade, um apóstolo que já atingiu uma determinada idade. Então, quando João diz que ele é o presbítero, ele está se identificando com os seus leitores. Por quê? Como ele ministrava naquelas igrejas, como ele dava suporte espiritual àquelas igrejas, como ele foi um personagem super importante no desenvolvimento, no crescimento daquelas igrejas, eles o reconheciam como presbítero. Então ele se identificava para estas pessoas como João, o presbítero. Quando ele coloca na carta, na segunda e na terceira João, que ele é o presbítero, ele não precisa dizer o nome, ele não precisa dizer, olha, eu sou João, o presbítero. Não, isso não é necessário, porque a simples menção de ser presbítero, de ser o presbítero, já o diferenciava, já as pessoas o reconheciam como João, o presbítero, o apóstolo amado. Muito bem, as evidências internas. O que seriam essas evidências internas? Aquilo que eu encontro dentro das cartas. Eu resolvi o problema da segunda carta de João, da segunda epístola de João e da terceira, porque se reconhece, né, todos os estudiosos reconhecem que o presbítero é João. Portanto, a autoria da segunda e da terceira carta estão resolvidas. Mas eu tenho ainda o problema da primeira carta. Na primeira carta, ele nem se menciona como o presbítero. Então, eu tenho aqui uma dificuldade de reconhecer quem seria esta pessoa. Eu vou ter que lançar mão agora das chamadas evidências externas. O que são essas evidências externas? Eu vou procurar fora da carta, fora da primeira carta de João, uma evidência, uma prova de que aquele que escreveu a primeira carta de João é efetivamente João. E onde é que eu vou encontrar isso? Nós vamos encontrar isso junto ao Evangelho de João. O quarto evangelho, o evangelho de João e a primeira carta de João podem ser comparadas. Quando eu comparo a escrita do evangelho com a da carta, eu vou observar que existem muitas semelhanças. Existem muitos pontos semelhantes, e aí eu posso dizer que efetivamente aquele que escreveu o evangelho é o que escreveu a carta de João. Mas quais são essas semelhanças? Em primeiro lugar, o conteúdo. O que se escreve no Evangelho de João e o que se escreve na primeira carta de João praticamente se assemelham. Existe uma semelhança muito grande entre um e outro escrito. Então, tanto num quanto no outro, eu tenho uma comparação muito grande entre luz, trevas, vida, morte, amor, ódio. Eu tenho uma explanação do que seria o propósito divino da salvação. Então, quando eu olho o que se escreve no Evangelho, o que se escreve na primeira carta, eu vou, poxa, foi a mesma pessoa que escreveu isso. Mas será? Existe outra prova? Sim, existe uma outra prova que nós chamamos de síntese. A síntese
é um recurso linguístico, é um recurso que as pessoas utilizam para saber se as palavras que se utilizam no Evangelho são as mesmas palavras que se utilizam na primeira carta. Se a estrutura, como é que eu construo o Evangelho, é a mesma estrutura que eu construo a primeira carta. E eles chegaram à conclusão que quem escreveu o Evangelho usou as mesmas palavras na primeira carta de João. Quem escreveu o Evangelho usou a mesma estrutura que foi utilizada na primeira carta de João. Amados, isso não é difícil de entender. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós percebemos que a pessoa ela tem alguns costumes. Ela usa normalmente algumas palavras que são típicas de utilização por ela. Nós percebemos que esta pessoa ela tem uma forma de redigir que é característica dela. Isso identifica. De tal maneira que, se eu observar o escrito de uma pessoa que eu conheço, eu vou reconhecer esta pessoa naquela escrita, naquele material, naquele texto. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram reconhecer João, tanto no Evangelho quanto na primeira carta. E realmente, as duas produções, elas batem. Ou seja, eu posso enxergar João na escrita do Evangelho e na escrita da primeira carta. Então isso fecha para nós o problema da autoria. A primeira carta de João foi escrita por João. A segunda e a terceira carta de João foram escritas por João. E eu descubro isso por algumas evidências dentro da carta e por algumas evidências fora da carta. Pois muito bem. Uma outra questão que se coloca é: será que João escreveu estas cartas e com que fundamento ele escreveu isso? Se nós formos analisar as cartas, como nós faremos daqui a pouquinho, nós vamos observar que o tema tratado, principalmente na primeira carta, é um tema muito pesado, é um tema muito grave, é um tema que sacode a igreja. E não era uma igreja, não era um conjunto de pessoas, não era esta ou aquela pessoa, não. Isso acontecia em todas as igrejas da Ásia Menor, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, eu preciso que alguém que tenha autoridade escreva isso para as pessoas, para que as pessoas deem ouvidos, para que elas ouçam e considerem aquilo que a pessoa está falando, porque ela tem autoridade. Será que João tinha autoridade para isso? E eu tenho 3 provas aqui da autoridade de João. Só podia ser João. Por quê? Em primeiro lugar, João foi testemunha ocular da vida de Jesus. João caminhou com Jesus. João ouviu o que Jesus tinha a dizer. Os mandamentos, as parábolas, as exortações, a chamada de atenção. Ele ouviu o que Jesus tinha para falar. João viu os milagres que Jesus fez. João testemunhou, observando, olhando as coisas que Jesus fazia, as coisas que Jesus realizava, os mistérios dele. João tocava em Jesus. Então, amados, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui os 3 principais sentidos. Nós temos 5. São 5 sentidos humanos. Mas as pessoas entendem que estes 3 são os 3 principais sentidos: a audição, a visão e o tato. E isso vai ter uma importância, daqui a pouquinho você vai entender, né, por que ele dizia que ele ouviu, ele viu, ele tocou, ele apalpou Jesus. Isto é super importante. Quando eu quero uma testemunha hoje para discutir alguma coisa em juízo, o juiz pergunta: mas você viu? Mas você ouviu? Mas você pegou nisso?
Então eu tenho aqui uma autoridade, a autoridade da testemunha. Ele estava lá. Ninguém disse, olha, aconteceu assim. Não, ele estava lá. Ele foi testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Mas existe mais uma coisa, um pouquinho além. Ele não só ouviu, viu e tocou, mas ele participou. Existe uma experiência. João experimentou a mensagem, experimentou os milagres, experimentou, ou seja, houve agora uma participação pessoal, particular de João. Então não é só uma autoridade de quem testemunhou de longe, mas é uma autoridade de quem está vindo de perto e participando. Tanto isto é verdade que João teve essa experiência pessoal, porque ele era apóstolo, porque ele seguia e ele ouvia, ele tinha uma comunhão íntima com Jesus, ele tinha uma relação diária com Jesus. Tanto isto é verdade que na primeira carta de João, ele vai trazer todos os mandamentos que Jesus deixou. Então ele repassa com o povo dele, com as igrejas da Ásia Menor, tudo aquilo que é importante, que é mandamento essencial para as pessoas terem uma vida em comunhão, uma vida santa. E ele vai além na carta 2 e na carta 3. Como assim? Ele dá a sua experiência pessoal. Ele viveu e, portanto, ele está testemunhando o que viveu, a experiência dele, aquilo que ele passou. Então, isso é importante no sentido de que não é só algo que alguém falou, alguém viu, alguém. Não, é o que eu senti. Durante o milagre, como eu vi. Jesus deixava que os apóstolos realizassem certas coisas. E esta experiência foi passada na carta, na segunda e na terceira. Mas tem mais. Existe uma outra autoridade. A autoridade de quem determinou, né, que João efetivamente fizesse isso. Ou seja, João foi comissionado para fazer isso. Ele tem uma autoridade que foi dada diretamente por Jesus. Se você olhar, abre lá, Mateus 28, 19. Jesus comissiona os apóstolos. Ele diz assim, vão, ide, fazei discípulos, expliquem, mostrem, ensinem, vão atrás destas pessoas. Então, João não estava fazendo mais nada do que um mandamento, um comissionamento. Então, veja lá, que autoridade maior você quer? Que autoridade maior, que poder maior de falar, né? De chamar a atenção das pessoas você quer do que a autoridade que João tinha? Primeiro, por ser testemunha, segundo, por ter experiência e terceiro, porque ele foi mandado fazer, ele foi comissionado a fazer isso. Uma outra situação que se coloca aqui, antes de nós entrarmos nas cartas propriamente dita, é para quem e de onde João falou. Os estudiosos da palavra e os estudiosos da história, eles não têm dúvida nenhuma de que nesta época João ele habitava num local que é chamado de Éfeso. Ele está colocado aqui, ó, nesse localzinho aqui. Éfeso era a cidade onde João habitava, e dali ele viajava para todos os lugares, dando assistência, levando apoio, levando aquele suporte espiritual. Éfeso, portanto, ele está na Ásia Menor. Nós chamamos esse local de Ásia Menor.
Se você observar, as igrejas que estão colocadas ali são as igrejas que João ajudou a fundar, que João estava ajudando a crescer, a desenvolver-se. Sabe quais são essas igrejas? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra? Se não te lembra, dá uma olhadinha lá em Apocalipse. São as igrejas citadas em Apocalipse. Estas igrejas, amados, elas foram desenvolvidas pelo trabalho de João também. Elas tinham um suporte espiritual de João, e João sentia responsável por elas. E neste local, na Ásia Menor, acontecia uma coisa muito grave, acontecia uma coisa muito urgente. Algumas pessoas estavam pervertendo a mensagem da cruz. Algumas pessoas estavam pervertendo as orientações. Nasce aqui as principais heresias. Amados, heresias que nós temos até hoje. Fica atento, fica esperto, fica ligado, porque neste local surgem as maiores aberrações espirituais. E é para estas pessoas que João explica, que João insta, que João exorta, que João insiste na Ásia Menor. Eleni, mas tem mais alguma outra referência? Eu não faço nem ideia de onde isso fica. Eu vou te dizer, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é Jerusalém, ó. Jerusalém está aqui, nesse pontinho aqui é Jerusalém, tá? Então, Rio Jordão, Mar Morto, tá? Mar Vermelho fica aqui em cima, Mar Morto aqui, o riozinho que ali, aqui fica Jerusalém. Jerusalém ficava colocado ali, então é bem pertinho, tá? Olha aqui, você está vendo essa estruturinha aqui? Isso aqui é o que a gente chama de Delta do Nilo. Delta do Nilo é o finalzinho do Rio Nilo. Então, se você olhar aqui mais para baixo, você vai encontrar o Egito. O Egito está todo aqui, né? O Egito é toda essa parte aqui. Essa aqui é a África, tá? É a pontinha da África. A gente cortou a imagem ali só para te dar ideia, mas essa é a pontinha da África. Você quer ver onde fica Roma? Roma fica aqui em cima. Aqui está Roma. Então você se localizou, ele estava no meio. Ele estava envolvido em tudo isso. Você está vendo? De um lado ele tinha Roma, do outro lado Jerusalém, e embaixo tinha o Egito, para lá. Esta região fervilhava. Esta região era rica em comércio, em viagem, em cultura. E aí surgem as coisas que não deveriam surgir. Mas João estava atento. Amado, fica atento. Muito bem. Mas o que estava acontecendo nesse lugar? O que estava rolando por ali? Que coisas estavam acontecendo? Acontecia, gente, que estava se desenvolvendo grandes blocos heréticos, grandes correntes de heresia. Então nós temos aqui uma situação urgente, uma situação grave, uma situação muito peculiar, muito particular, que era teológica e era também ética. Veja, os cristãos estão começando a se desenvolver e alguns falsos profetas começam a criar alguns outros mecanismos para impedir esse crescimento da igreja. Então surgem esses falsos profetas, esses falsos mestres, ensinando coisas erradas, ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então o que acontece aqui? João, atento a isso, ele começa a dar instruções para o povo dele, para que o povo dele não se perdesse, para que o povo dele não fosse nesta propaganda enganosa. Então ele começa a buscar algumas formas de provar os espíritos. Se o espírito
realmente de Deus ou se não é de Deus. Então ele coloca algumas questões que podem ser discutidas e que eu posso determinar se aquele espírito realmente é de Deus ou se ele não é de Deus. Alguns enganadores levavam as pessoas a se perder. Porque, amados, a verdade é que nos cuida, é que nos garante uma vida plena, uma vida eterna. Se eu me deixo levar pelos discursos que às vezes são bonitos, às vezes eles nos enredam. Então as pessoas estavam sendo levadas a esse engano, elas estavam sendo levadas a um caminho que não era o correto. Então estes eram chamados enganadores. Então ele chama-os de falsos mestres, falsos profetas, ele os chama de enganadores. Agora olha que grave, ele os chama de anticristos. Anticristo. Contra o Cristo. A gente vai ver daqui a pouquinho detalhadamente o que significava isso. Mas, em linhas gerais, agora, eles simplesmente negavam Jesus. Negavam a encarnação de Jesus, negavam a divindade de Jesus, negavam a obra de Jesus, negavam a salvação de Jesus. Então, meus queridos, eles eram anticristos. Surgem aqui as principais heresias. Fique esperto, elas ainda existem hoje. A gente vai ver, tá? E o que era mais grave ainda, isso não era apenas numa igreja, apenas num grupo de pessoas, não. Isso começou a se estender pelo sistema todo. Então as cartas não foram escritas para uma igreja, como em outros casos a gente vê que cartas são escritas especialmente para uma ou para outra igreja. Não, aqui João escreveu as cartas para um conjunto de igrejas, ou seja, isso estava se irradiando, estava se estendendo por todo o sistema. Então vamos ver quais eram essas heresias, quais eram essas doutrinas falsas. A primeira doutrina falsa era a chamada docetista. Docetista quer dizer aquela teoria ou aquela doutrina de aparência. Então, na verdade, o que acontecia aqui é que as pessoas acreditavam, esses que dos docetistas, acreditavam que Jesus era divino, Jesus era um Deus. Jesus era um Deus. Só que ele nunca veio para cá. Ele nunca veio para a Terra. Ele não chegou aqui. Ele não se fez carne. Ele não habitou entre nós. Olha que demoníaco. Olha que satânico. Ele dizia que Jesus era um Deus. Mas o que eu via, o que as pessoas viam, o que um monte de gente viu, não era Jesus. Era apenas uma aparência. Era como se fosse um fantasma. Então, Jesus nunca foi homem. Jesus nunca nasceu. Jesus nunca pisou nessa terra. Jesus nunca sofreu o que ele sofreu, passou o que ele passou, fez o que ele fez. Não. Isso na cabeça das pessoas. Jesus nunca aconteceu. Gente, olha que absurdo isso. Olha que horror isso. Mas tem mais. Tem mais. Existia uma segunda heresia chamada heresia de Cerinto. Cerinto era uma pessoa que viveu na Ásia Menor e ela dizia o seguinte, essa pessoa, esse homem chamado Cerinto, ele dizia que não, Jesus não era divino não. Olha só, ele não era divino, ele era humano, é um homem. Ele sempre foi um homem, um grande homem, mas um homem. Ele nunca foi uma divindade. Ele nunca teve divindade. E ele dizia mais, olha que absurdo. Ele dizia que Jesus era Jesus, mas não era Cristo. A missão messiânica
né, representada pelo nome Cristo, na verdade, não era de Jesus. Jesus sempre foi Jesus e nunca foi Cristo. Jesus era um homem muito bom, um homem muito sábio, um homem muito especial, mas um homem. E aí eles diziam o seguinte: quando Jesus foi batizado, o fato das pessoas verem aquela pomba descendo sobre ele, o Espírito Santo, o céu se abrindo e Deus o reconhecendo como seu filho, na verdade, naquele momento é que o Espírito de Cristo desceu sobre ele e incorporou em Jesus. Olha que demoníaco, olha que satânico. E ele dizia mais. E este Espírito cristão, de Cristo, perdão, esse Espírito de Cristo, permaneceu sobre Jesus até o momento em que ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, o Cristo saiu. Ele deixou Jesus. Então quem morreu não foi Cristo. Quem morreu foi o homem Jesus. Uma morte. Pura e simplesmente uma morte. Amados, você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi. Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas dizendo que não, Jesus não era o Filho de Deus. Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um grande homem. Talvez um dos maiores que já tenha acontecido, que já tenha surgido no mundo. Mas ele não deixou de ser um homem. Ele nunca foi divino. Ele não tinha essa divindade. Ele não era filho de Deus. Ele era um homem especial, mas um homem. Nós ouvimos isso até hoje. Até hoje nós ouvimos essa heresia. Uma outra corrente, a corrente dos gnósticos. Talvez essa seja a mais forte de todas e a que hoje tenha maior expansão no mundo. Nós temos muitos artistas internacionais, artistas conhecidos, que se assumem gnósticos. Gnose, daí a palavra gnóstico, vem, a tradução é conhecimento. Então os gnósticos são aqueles que têm uma superioridade porque eles são capazes de conhecer. Como assim? Eles dizem que existem emanações vindas de uma força suprema, que pode ser o universo, pode ser a natureza, pode ser um Deus que está em todo lugar e não está em lugar nenhum. É uma força, é uma vibração, é uma emanação de força. E Jesus era só isso, uma emanação elevada, superior até então, mas não perfeita. Eles dizem que Jesus foi uma emanação imperfeita, que ele tinha imperfeições, ele não era perfeito. Então, o que acontece? Eles, os gnósticos, que são superiores, que têm uma estrutura capaz de captar estas informações, essas emanações, eles são os únicos capazes de entender, de compreender o mundo. Eles não precisam de lições, eles não precisam da Bíblia, eles não precisam da palavra de Deus, eles não precisam do Espírito, eles não precisam de profetas, eles não precisam de outras pessoas. Eles se bastam a si mesmos. Por quê? Porque eles são sábios, eles são conhecedores. Nada além deles, nada além deles. Eles são capazes de entender qualquer coisa, porque eles são superiores. Eles não precisam de exortação, eles não precisam de palavra, eles não precisam de mandamentos, eles não precisam de nada disso. Eles são superiores. Então não adianta você chegar para estas pessoas, chega de ladinho, puxa de ladinho e fala, meu amado, meu irmão, porque existem destes dentro das igrejas.
Existem gnósticos crentes. Eu mesmo conheço alguns. O que acontece? Não adianta você chegar para ele e dizer, olha, mas a palavra diz isso, 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 isso. Ele vai olhar para você, pois é, mas eu não entendo assim. Eu não vejo isso. Não é assim. Olha, meu amado, mas Jesus falou assim, assim, o ensinamento de Deus é esse. Não, eu não entendo assim. Eu não vejo assim. Porque eles são superiores. Eles dizem que existem 3 graus. Eles estão no mais alto. E existem os outros. Sabe onde está Yahvé? Yahvé é o inferior. Então, por que eu vou dar ouvidos à voz de Deus se ele é uma emanação inferior? Eles são superiores a isso. Quantos falsos profetas levaram à destruição de inúmeras pessoas? A gente vê isso nos noticiários, a gente vê isso em reportagens. Quantos levaram muitas pessoas à morte? Porque eles se diziam divindade, eles se diziam conhecedores, eles se diziam superiores aos homens. Eles entram numa de receber informações sobrenaturais, místicas, esotéricas. E este é o conhecimento deles. Não é a palavra. Não é o Espírito. Não é um irmão que tem mais experiência. Não. São eles, porque eles são superiores. Se você observar hoje em dia, você vai encontrar alguns, né, que se dedicam à cabala, à Rosa Cruz, à maçonaria, a chamada nova era, que teve uma época que ela estava dominando o mundo. Né? Eles se libertam disso tudo, desse mundo, né? Do mundo material, através de magia, através de consulta a espíritos, através de astrologia, através de outras coisas. Mas o importante é que eles se consideram superiores, não só a você e a mim. Eles se consideram superiores, inclusive à palavra de Deus, a Jesus, ao próprio Deus. Qual era a consequência de tudo isso? A consequência é dizer que o corpo é mau. O corpo é mau. Mas eles tinham uma solução para isso. Eles dizem o seguinte: uma coisa é o corpo, outra coisa é o espírito. O espírito não tem nada a ver com o corpo. O espírito não é influenciado pelo corpo. De tal maneira que eu não consigo atingir o espírito pelo corpo. A consequência disso, amados, é que eles entendiam que não havia pecado. Não havia pecado. Eles eram superiores. Eles estavam acima do pecado. O corpo não podia fazer com que o espírito pecasse. Porque o espírito era intocável, era inviolável. Então eu posso fazer qualquer coisa. Nada é pecado. Aliás, eu sou tão superior que eu não posso pecar. Era isso que eles diziam. Estas pessoas eram tão superiores que elas eram imunes ao pecado. Qualquer coisa que elas fizessem não era pecado. Estava justificado pela sua superioridade. Então, João tinha que agir. Você está entendendo a urgência, a gravidade disso tudo? E é uma coisa que existe hoje. É uma coisa que nós encontramos nas igrejas hoje. A urgência é grave. Então, o que João fez nestas epístolas? Ele começou a explicar de novo, a dizer àqueles que estavam sendo enganados que não era bem assim. Que eles escutassem que, primeiro, Cristo existiu. Cristo é real. Ele foi real. Ele veio à Terra. Existiu um Cristo histórico. Que é esse Cristo histórico? Esse Cristo que nasceu. Esse Cristo que eu ouvi. Esse Cristo que eu vi. Esse Cristo que foi manifestado.
Ele estava com Deus, mas ele foi enviado. E ele se fez carne. E ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Isto é histórico. Nós reconhecemos a existência de um homem chamado Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Existe uma testemunha, aliás, existem várias, mas ele é uma testemunha. Ele, como apóstolo, ele testemunha isso. Amados, filhinhos, ele fala, eu vi, eu ouvi, eu toquei, ele é real, ele existe. Eu tive uma experiência pessoal, eu tive comunhão, eu andei com ele, eu vivi os milagres, eu vivi a mensagem, eu parti o pão, eu dividi o cálice de vinho. Sabe aquele pão que foi multiplicado? Eu comi dele. Esta experiência é a mensagem dele, mas não é única. Amados, quando Jesus sobe, ele disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E aí, meu querido, quando eu reconheço Jesus, este Espírito faz a habitação em mim. Quando eu ando em santidade. E ele testemunha dentro de mim. Então existe uma unção do Espírito Santo que me dá certeza de que Jesus existiu e que ele existe. Ele existe hoje, né? Não na forma terrena, mas ele existiu na forma terrena e ele ainda é. Ele ainda é. E porque ele ainda é, eu posso ter outra certeza. Eu tenho a certeza da vida eterna, que é a mensagem que a cruz trouxe para mim. A mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Porque eu conhecia Jesus. Ele se deixou conhecer. Nós nascemos dele. Nós estamos com ele e devemos permanecer nele. Uma coisa é estar, outra coisa é permanecer. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a um povo. Nós pertencemos a um Deus que é Pai. E por isso, nós passamos da morte para a vida. Esta a certeza que nós temos pela mensagem e pelo testemunho de João. Mas que certeza eu posso ter disso? Será que existem provas? Existem. Amados, existe prova da nossa vida eterna. Se você não crê, se eles não criam, João disse, ok, eu vou apresentar provas para você. Se você é daqueles que precisa de provas, então eu vou apresentar provas para você. Existem as chamadas provas cardinais, que são provas de localização, provas super importantes. Como existem os pontos cardeais, existem as provas cardinais. Norte, sul, leste, oeste. Então, nós temos as provas cardinais. A primeira prova é uma prova teológica. Você crê. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o nosso primeiro passo, é esse. É um passo de fé. Nós cremos. Nós cremos que Deus mandou o seu Filho unigênito. Ele veio em carne. Ele morreu por mim e por você. E porque eu creio nisso. Porque eu creio que Jesus veio, que ele em carne e que ele é o Filho de Deus. Eu tenho aqui uma prova teológica. A prova da fé. Mas existe uma prova. Se você acha que esta prova, puxa vida, eu não tenho certeza, existe outra. Existe a prova moral. Qual é a prova moral? Se eu creio, se eu estou em Cristo, se eu estou com Deus, eu estou em Deus, eu pratico, eu guardo os mandamentos de Jesus, os mandamentos que Deus me deu, os que ele ensinou
que os apóstolos foram comissionados a ensinar. É uma prova moral. Se eu não faço o que é certo, sinto muito. Não há vida eterna aí. Agora, se eu ando em retidão, se eu ando corretamente, eu ando na luz, a gente vai ver daqui a pouco. Eu ando no que é correto. E, portanto, esta é uma prova moral. Eu ouvi alguém falar para mim e eu nunca esqueci isso. Você quer saber se alguém realmente se converteu? Você quer saber se alguém realmente é outra pessoa? Veja os seus atos. Veja a sua vida. Se esta pessoa age em retidão, honestamente, de forma correta, ela nasceu de novo. Ela pode ter certeza da vida eterna. Existe uma última prova, a prova social. Deus é amor, Deus nos ama. E Ele mandou que a gente se amasse. E nós, se nós amamos uns aos outros, se nós respeitamos as pessoas, se nós consideramos as pessoas, nós temos uma prova social da nossa vida eterna. Amados, você quer que eu resuma? Para a gente fechar essa fase, nós vamos resumir para você: fé, santidade e amor. Essa é a prova de que você tem a vida eterna. Agora, te digo mais: isso tudo é obra do Espírito Santo. Essa é a mensagem geral que João deixou nas suas epístolas. Vamos começar a estudá-la? Vamos lá?